Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com vocês. Estamos iniciando mais um painel da nossa Conferência Brasileira de Mudanças do Clima. Uma alegria estar aqui com convidados e convidadas ilustres para fazer esse debate tão importante e, mais uma vez, reforçando a alegria de estar com vocês aqui assistindo a esse debate. Queria, antes de começar, dar as boas-vindas a todos e a todas. Queria reforçar que a gente está ao vivo aqui no canal de YouTube do Instituto Ethos e reforçar que esse painel é mais uma atração, como eu disse, da Conferência Brasileira de Mudança do Clima. Então, a conferência ela é um encontro que reúne diversos atores e atrizes estratégicos aqui, então organizações não governamentais, movimentos sociais, povos tradicionais, governos, comunidade científica, o setor público, o setor privado, enfim, reunindo aí todos os atores e atrizes chaves para fazer esse debate relacionado especificamente à implementação da NDC brasileira. Então, estamos muito ansiosos aqui para ouvir todos os convidados e as convidadas no dia de hoje, nesse painel da Conferência Brasileira de Mudança do Clima. Antes de começar, acho que é importante destacar que essa década que nós estamos, entre 2020 e 2030, é uma década absolutamente estratégica para a gente conseguir consolidar qual é a visão que a sociedade e o governo brasileiro tem com relação às principais rotas de descarbonização dos países que são signatários do Acordo de Paris. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa, nesse contexto, nessa década, conseguir identificar e também propor quais são as oportunidades, os desafios, as janelas, o que precisamos fazer enquanto sociedade, o que o governo precisa fazer para definir na prática qual que é o processo e o modelo de desenvolvimento de baixo carbono que a gente aposta como sendo o melhor caminho para o país. E, sem dúvida nenhuma, nesse contexto, nesse debate, a gente precisa também considerar o quadro das gigantescas e históricas desigualdades que assolam o Brasil. Então, nessa perspectiva, foi criado a Iniciativa pelo Clima e Desenvolvimento, Visões para o Brasil 2030. Então, esse é o título aí da iniciativa, que, na verdade, é esse processo de diálogo, de debate, de formulação e que articula, como eu disse no início, diversos atores e atrizes estratégicos para esse debate, mas que tem em comum uma convicção de que a agenda de desenvolvimento do Brasil é compatível com o objetivo, com os objetivos do Acordo de Paris. Então, essa combinação é fundamental. Essa iniciativa que eu comentei, ela é colaborativa, reúne diferentes visões, né? Tem como perspectiva projetar diferentes cenários olhando para o Brasil 2030. E é sobre isso que a gente conversa hoje para conseguir avançar não só no debate, mas principalmente em propostas, em formulações, em caminhos e alternativas para a gente poder avançar. Então, queria dar só esse contexto aqui antes de dar início ao debate e, muito sucintamente, para finalizar aqui minha abertura, destacar 3 pontos. Primeiro, eu queria falar que é inegável que as mudanças climáticas são, neste momento, uma realidade. Não é mais uma questão do futuro ou o que pode vir a acontecer, mas sim uma realidade hoje, agora. E a gente tem, na prática, até 2030 para evitar um cenário pior ainda de perdas irreversíveis que hoje a gente está, infelizmente, muito próximo. Então, por isso que essa iniciativa ela é muito fundamental para conseguir reunir esses atores e atrizes chaves da sociedade brasileira para construir de forma colaborativa propostas de um modelo de desenvolvimento. Em segundo lugar, queria destacar que há um consenso de que o Brasil precisa ser mais ambicioso nas suas metas climáticas. O Brasil precisa proteger suas populações e os recursos naturais. Isso é absolutamente fundamental e urgente. E é por isso que as políticas climáticas devem constar nas propostas e nos compromissos que são assumidos pelos candidatos à presidência no ano que vem. Então, quem for candidato à presidência no ano que vem e também candidato a governadores estaduais ou mesmo ao legislativo,
precisa considerar como centralidade, como prioridade, políticas climáticas que contribuam para as metas que foram estabelecidas pelo Acordo de Paris. Fora isso, por fim, acho que é importante destacar que a sociedade brasileira está cada vez mais consciente do desafio climático que a gente enfrenta. E, ao mesmo tempo, ainda bem, a sociedade brasileira parece estar cada vez mais bem preparada para fazer o debate, para enfrentar o problema e para conseguir se articular junto com a comunidade internacional para conseguir cumprir essas metas e os acordos internacionais que foram colocados para o país. O Brasil tem um gigantesco potencial para liderar a agenda de descarbonização. Isso é inegável. Infelizmente, nos parece que estamos ainda sem utilizar todo o potencial que tem o país. Mas é justamente para isso que reunimos aqui todos os convidados e as convidadas de hoje, para a gente conseguir avançar nessa agenda. Para finalizar e poder apresentar aqui os palestrantes, o painel de hoje ele tem por objetivo fazer uma escuta, né? Ouvir aqui os convidados e as convidadas com relação à implementação da NDC como política pública. Então, como que a gente consegue, qual é o melhor caminho para o país para conseguir implementar de fato as NDCs numa perspectiva de políticas públicas? E, além disso, considerar também, vai ser muito interessante ouvir aqui os convidados e as convidadas, para considerar, e em alguma medida contornar, quais são os principais desafios brasileiros para uma recuperação econômica verde, justa e inclusiva. Vivemos um momento de crise, a gente não precisa aprofundar muito aqui essa reflexão, mas quais são as perspectivas, os desafios, os melhores caminhos para a gente conseguir fazer uma recuperação econômica que seja verde, que seja justa e que seja inclusiva. Eu acho que é importante fazer parte do debate de hoje também o fato de que a abordagem dos palestrantes para o fato de que o governo brasileiro, agora, no final do ano passado, em dezembro, o governo brasileiro realizou uma revisão nas suas NDCs. E, como eu disse no início, tem sido muito questionada essa revisão por diversos setores da sociedade em diversos pontos, como, por exemplo, o volume absoluto de emissões de gás de efeito estufa, ou mesmo a eliminação de metas setoriais, a falta de ambição climática e a falta de escuta e de participação da sociedade brasileira nesse processo, ou seja, essa revisão que foi feita pelo governo vem sendo alvo aí de questionamentos e de críticas por diversos setores que acompanham de perto essa questão da NDC. Então, o painel de hoje tem por objetivo justamente ouvir aqui os nossos convidados e convidadas nessa perspectiva da aplicação da NDC, a revisão, políticas públicas, para a gente conseguir promover aí uma recuperação econômica verde e justa. Então, este é o contexto inicial, mais uma vez agradecendo você que está aqui acompanhando esse debate, esse painel, e eu vou convidar agora os nossos palestrantes que vão fazer o seu panorama. Para dar mais dinamicidade aqui para o encontro, eu vou fazer a apresentação ao passo que eu for chamando cada uma dos palestrantes que vão estar aqui conosco hoje. Então, para começar o nosso debate, queria convidar o Márcio Astrini, nosso querido Márcio Astrini, uma honra ter você com a gente, Márcio, é sempre uma alegria poder te ouvir. Márcio Astrini, ele é secretário executivo do Observatório do Clima, do OC, desde março do ano passado. Ele tem formação em gestão pública, é pós-graduado em políticas públicas e direito constitucional, possui vasta experiência nos poderes executivo, legislativo e também no terceiro setor, trabalhou por 13 anos no Greenpeace Brasil e lá ele coordenou as áreas de clima, Amazônia e, mais recentemente, de políticas públicas. Márcio Astrini é também membro do Pleno do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Márcio, muito obrigado pela sua presença e a bola está com você. Ô, Américo, boa tarde. Eu que agradeço aí o convite e faço aqui uma referência ao Ethos, ao IX, não só pelo painel, mas pela organização, todo o envolvimento na conferência. Quero dar boa tarde para todo mundo e dizer que é um prazer muito grande, uma honra estar aqui hoje, tendo essa oportunidade, falar sobre o tema, né, que vem ganhando cada vez mais. Eu acho que quem acompanhava debates sobre mudanças de clima há alguns anos atrás não podia esperar que a gente tivesse
esse debate sobre o clima, né, tão acalorado e ganhando tanto espaço, não só no Brasil, mas principalmente mundo afora. E esse painel aqui, que trata das NDCs como um instrumento de políticas públicas de diminuição da desigualdade, eu acho que é fundamental, porque quando a gente fala em clima, muitas vezes remete, né, a uma memória de discussão da ONU, essas conferências que acontecem, né, internacionalmente, em que você tem muitos diplomatas, em que você tem muitos cientistas, e é assim que essas conferências aconteceram realmente ao longo de décadas, né? E eu acho que nessas conferências falta um elemento principal que sempre faltou, que é a participação maior da população, da sociedade civil, mas principalmente de setores da população que vão ser os mais afetados pelas mudanças climáticas. Quando a gente fala mudanças climáticas, nós podemos reduzir o avanço das mudanças climáticas em aumento de desigualdades mundo afora. E quando a gente pega um país como o Brasil, que é um país campeão em desigualdades, nós estamos dizendo que as mudanças climáticas vão provocar, aqui no nosso país, uma piora do que já é ruim. A NDC, que é o tema desse painel, ela é a promessa, né? É a guia de como vai se enfrentar em cada país vai dar a sua contribuição para enfrentar as mudanças do clima. Portanto, enfrentar um problema que vai causar desigualdades, esse enfrentamento do problema, ou essas NDCs, que é onde está escrito ali, juramentado, o que vai ser feito, elas têm que ser um papel de política pública, elas têm que ser um papel de apropriação da sociedade e de apropriação dos atores sociais. Nós temos hoje uma situação, e eu peguei alguns dados aqui, o Américo, para trazer, que são dados, inclusive, que saíram recentemente agora, dentro do relatório que foi lançado pelo painel de cientistas da ONU, IPCC, sobre as consequências do avanço das mudanças climáticas. E eu quero pegar alguns dados desse relatório e trazer ele à luz do que isso significa para a nossa sociedade, do que isso significa em termos de aumentos das desigualdades sociais, né, e de castigar as populações mais pobres que a gente tem, principalmente no Brasil. Vou pegar um tema bastante específico aqui, que é a seca. Existe uma previsão dentro desses estudos apresentados pela ONU, de que, a depender do volume de aumento, né, de quantos graus nós vamos ter de aumento na temperatura média da Terra, nós vamos agravar o problema da seca mundo afora, mas principalmente nos países do Ocidente, de uma maneira muito grande. Só para a gente ter uma ideia, num dos piores cenários que foi traçado ali pelo IPCC, a gente teria 5,1 vezes mais a ocorrência de secas do que nós temos hoje no mundo. Isso por um período de 10 anos. Isso significa, na prática, o seguinte: aquela seca que ocorria, principalmente no semiárido brasileiro, né, a cada 2 anos, ou a cada 1 ano, vai ocorrer a cada... que ocorria, vou refazer aqui o pensamento. Aquela seca que ocorria no semiárido brasileiro, 1 ou 2 vezes a cada 10 anos, ela vai começar a ocorrer ano sim, ano não. Ela vai começar a ocorrer ano sim, 2 anos não. Você vai aumentar a quantidade de incidência de secas em regiões que já são castigadas, né, por essa situação de aridez, semiárido nordestino, por exemplo, imensamente. A situação vai ficar muito mais difícil. E o que isso significa na prática? Significa que você vai ter menos regiões aptas, por exemplo, uma menor quantidade de aptidão para a agricultura? Vai significar isso daí. O grande problema não é apenas o impacto, por exemplo, que essa seca ou essa menor possibilidade de agricultura vai causar na produção de alimento do país. Porque muitas dessas regiões vivem de uma agricultura local. Aquela agricultura que é praticada naquela região, ela serve para abastecer o município, ou muitas vezes é a agricultura de subsistência. O que vai acontecer com essa população que não vai ter mais como subsistir? Que não vai mais ter como gerir a atividade econômica que dava comida para o seu filho,
para o seu dia a dia, para aquela cidade, para aquela comunidade que vive ali. Eles vão perder a capacidade de manter a vida, de manter aquela comunidade funcionando, de se manter naquela região. Essa população vai acabar migrando para centros urbanos. E de forma, inclusive, muito justa, porque vão procurar condições dignas de vida para ela, para os seus filhos, para os seus familiares. Mas qualquer um de nós faremos isso. Essa migração para os centros urbanos vai causar uma pressão ainda maior em serviços públicos que hoje já faltam para a população: moradia, educação, saúde, emprego, transporte, né? Então, veja bem, nós estamos dizendo de uma população que vai perder sua condição de vida e que vai pressionar ainda mais serviços que já são insuficientes para uma outra parcela de população que também tem condições de vida já abaladas, porque vivem em centros urbanos, muitas vezes em condições extremamente precárias. Essa é a consequência real das mudanças climáticas. E é essa população que vai perder o seu pedaço de terra que vai sofrer os danos mais violentos das mudanças climáticas. A mesma coisa nós podemos aplicar para comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, por exemplo. Nós temos um quadro em que, na Amazônia, um ciclo de desmatamento que gira ali um pouco maior do que 3 graus de média no planeta, pode causar em algumas regiões na Amazônia um aumento médio de temperatura de 8 graus. Portanto, você aumentar a temperatura de uma floresta úmida como a Amazônia, né, que tem um ciclo de vida e de dependência ecossistêmica e de funcionamento dos seus mecanismos ecossistêmicos que é muito calibrado e que precisa continuar assim para garantir a vida dessa floresta, nós vamos colocar a vida dessa floresta em risco. E as populações que dependem da floresta viva para também sobreviverem, elas também estarão em risco. E aí vem uma pergunta crucial, que é a pergunta e a constatação mais cruel das mudanças climáticas, que é o seguinte: o quanto que essas populações que estão tanto na Amazônia, como é o caso dos indígenas e alguns ribeirinhos, quanto na população que está no semiárido brasileiro, contribuíram para as mudanças climáticas? Contribuíram de forma mínima. Elas contribuíram muito pouco, porque essa população pobre, carente, não pega avião, não tem ar-condicionado em casa, não tem 2, 3 carros na garagem, não consome de forma exacerbada. Muito pelo contrário, no caso das populações indígenas, preservam floresta. No caso dessas populações, eles são a solução das mudanças do clima. E vão pagar muito caro por mudanças climáticas provocadas principalmente por outros países, outras nações ou outros grupos de pessoas no planeta, enquanto que eles estão, na verdade, ajudando a resolver o problema. Então, veja só que situação. É mais ou menos como se você chegasse, Américo, sei lá, num bar, né, com seus amigos, você chegasse, o pessoal já estivesse lá por muito tempo fazendo o seu consumo, né, você chegasse muito depois, quase no final da festa, não consumisse nada e tivesse que pagar a maior parte da fatura, a maior parte da conta que vem, né? Então, a desigualdade nessa questão de clima, ela já é muito grande por si só, e ela vai aumentar ainda a situação de desigualdade que existe no mundo. Né? Então, isso para mim, e quando a gente faz o debate das mudanças climáticas, isso para mim tem que ser o ponto principal. E é por isso que essas populações, elas têm que estar sentadas à mesa dos debates sobre clima, sentadas na primeira fileira, ter a voz prioritária, porque são essas as populações que vão sofrer. São essas as populações que vão ser mais atingidas. O Nordeste brasileiro, nós temos, na verdade, poucos estudos no Brasil que mostram as consequências de variação de temperatura aqui. Né? Mas nós sabemos que, por exemplo, no Nordeste brasileiro, em uma parte do norte do país também, vai aumentar imensamente as incidências de leishmaniose, zika, dengue, chikungunya, casos de desidratação que vão acometer principalmente crianças, né, recém-nascidas, ou crianças muito novas e idosos. Então, essas populações é que vão sofrer. Essas são as populações e essas são as parcelas da sociedade que precisam estar envolvidas nesse debate. Eles é que precisam ser chamados à mesa para apresentar a urgência das ações e para cobrar os responsáveis por isso. Nós vivemos hoje
a mesma situação com a Covid. A Covid é uma crise sanitária. A Covid é uma crise sanitária que ganhou escala planetária. As mudanças climáticas são uma crise climática, que já são em escala planetária. Se a gente pegar um mapa de vacinação hoje do planeta, nós vamos verificar que os países ricos, europeus, países como os Estados Unidos, eles têm grande parte da sua população vacinada, eles são os que primeiro vão se recuperar, inclusive economicamente e sanitariamente, do problema da Covid. Agora, dá uma olhada para a África, o que acontece. Dá uma olhada para nós mesmos, latino-americanos, para todos esses países que vivem no sul do planeta. São os países menos assistidos, são os países que não têm acesso à vacina, são os países que têm as maiores taxas de morte por Covid dentro da sua contagem populacional. Na questão climática e na questão de Covid, nós vamos ter o mesmo desempenho. As populações pobres e os países pobres são os que mais vão pagar por isso. É por isso que a gente tem esse debate da NDC, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, e transformar esse instrumento da NDC, talvez a gente tenha até, viu, Américo, que arrumar um nome melhor para isso, porque NDC é um nome muito ruim, né? Mas nós vamos precisar ter esse instrumento, que é um instrumento que olha para o futuro e que diz o quanto que nós vamos fazer de esforço agora para que a gente não deixe que esses que já pagam muito caro hoje, por terem pouco acesso, pouca oportunidade, paguem ainda mais caro amanhã, né? Esse instrumento é fundamental, porque ele não é mais um instrumento de clima. Hoje, esses instrumentos, que nós chamamos de NDC, são instrumentos que julgam como vai se dar a desigualdade social no futuro e qual vai ser a parcela de contribuição ou não da agenda de clima nas sociedades mundo afora. Portanto, parabéns pelo título, né, pela sorte no título do painel, sorte que eu digo em termos de competência, porque nós realmente precisamos olhar, ter instrumentos, ter esses símbolos, como é o caso da NDC, para que elas coloquem o debate de clima no lugar onde ele deve estar, no lugar que deve ser o centro do debate climático, que é a questão social e a questão de desigualdades. Muito obrigado, Márcio. Concordo com você, né? A questão do NDC é ruim de comunicar, são compromissos, né? De repente, podia trabalhar essa palavra, são compromissos, né? São promessas, são itens que, em alguma medida, o governo se responsabilizou por assumir, né? Até o fim do prazo do Acordo de Paris, e acho que você traz argumentos que são irrefutáveis também, né, Márcio? E colocar esse link direto entre a questão climática e a questão da desigualdade, que você monta um panorama que é absolutamente preciso e é irrefutável, e realmente a gente precisa levar muito a sério essa questão. Márcio, vou pedir para você ficar aqui acompanhando o debate, a gente vai passar para os próximos palestrantes, e aí na sequência a gente volta com algumas perguntas, mas agradeço muito por você estar conosco aqui, muito obrigado. Dando seguimento aqui, queria convidar agora para falar a Selma Deldina. A Selma, ela é mulher quilombola do Angelim 3, que é território do Sapê do Norte, no Espírito Santo. Ela integra diversas organizações da sociedade civil comprometidas com a luta quilombola e com a luta antirracista de forma geral, por exemplo, a Coalizão Negra por Direitos. Além disso, ela também participa da coordenação estadual das comunidades quilombolas do Espírito Santo, a Zacimbagaba, e o coletivo de mulheres da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC, da qual atualmente ela é também secretária executiva. Ainda, a Selma é organizadora da obra Mulheres Quilombolas, Territórios e Resistências Negras Femininas, que foi lançado recentemente pela editora Jandaíra, no selo Sueli Carneiro. Selma, por favor, uma alegria estar aqui com você, muito obrigado pela sua presença. A palavra está com você, mais uma vez, uma honra ter você conosco. Boa tarde, obrigada, Américo. Quero cumprimentar todos e todas que estão aqui nessa tarde para a gente poder continuar, né, discutindo sobre a pauta ambiental e sobre o desenrolar, né, desse assunto.
Bom, acho que, primeiro, para nós da CONAC, a importância de colocar as comunidades quilombolas como atores importantes e fundamentais para a preservação e para manutenção, né, que a gente diz, tanto desses espaços, mas principalmente manter os territórios seguros. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós estamos nos nossos territórios cuidando do bem-estar né, do pulmão do mundo, mas também cuidando da água, cuidando dos animais, cuidando da relação ancestral que tem com a terra, com a floresta, com o modo de lidar com esse território que a gente tem como espaço sagrado, né? Tanto de sobrevivência, mas também de estar naquele espaço, né? De estar enquanto pessoas vivendo em coletivo, mas também cuidando de tudo que envolve ali o nosso meio de onde nós estamos vivendo. Uma outra questão importante que a gente vem abordando é a questão, seria a parte para a gente colocar como um eixo fundamental o debate racial na questão ambiental. Né? A gente sempre diz que o debate ambiental, ele sem fazer recorte de raça, de gênero e sem fazer o recorte de classe, né? Que aí a gente coloca nessa pirâmide, né? Ele vai pela metade porque o Márcio já disse anteriormente, não vou repetir, de como é que estamos, né? Quem é que preserva, quem é que está, onde é que está cada um no seu quadrado, né? E onde essas pessoas estão fazendo o seu papel fundamental de preservação desse espaço da cultura, da economia, que gera dentro daquela comunidade, porque os quilombos não são corpos à parte, né? Nós estamos falando aí de mais de 6.330 quilombos em 24 estados da federação, em todas as regiões, em todos os biomas. Então, nós estamos falando de uma camada da sociedade que se torna invisível à pauta, no olhar, né, de primeiro geral, mas que são pessoas que são fundamentais para a preservação do meio ambiente, fundamental para cuidar, né, do que a gente chama de ambiente, do que a gente chama de estar, o que a gente chama de produção sem agrotóxico, o que a gente chama de cuidar das nascentes dos rios, da onde a gente alimenta. Tem uma fala muito importante de Marcelo, que é a questão da falta de água, e aí a gente percebe, a pandemia ela veio para acentuar problemas e situações que já estavam complicadas no Brasil. A falta de água é uma delas. Né, durante a pandemia, quando pedia-se para ficar em casa, fique em casa, mas parte da população não teve essa oportunidade de ficar em casa, né, que são os serviços que não pararam, né? Quem tinha que pegar metrô lotado, ônibus lotado, quem tinha que ir para os seus postos de trabalho, não tiveram privilégio de ficar em casa. E ficar em casa também não era um espaço de segurança, onde os conflitos agrários aumentou significativamente, onde onde o Estado brasileiro, que deveria ser um dos espaços para proteger, são o que usou mais da violência e da violação nesse período, colocando projetos que, obviamente, teriam que ser consultados à população através das consultas prévias e livres e informadas, onde o Estado atropelou as comunidades, colocando projetos que chamam de projeto de desenvolvimento para o país, mas é um projeto que desenvolve, mas que, ao desenvolver, ele exclui principalmente quem sempre esteve ali. Né? Então, quando o Leão cortou 111 territórios quilombolas do Maranhão, o Leão de energia elétrica, sem iluminar os mesmos, ali a gente vê do racismo estrutural, do racismo institucional, né? que é mantido durante todo esse tempo, aliado com o racismo ambiental. Então, o racismo ele é uma prática muito comum, né? E ele vai se moldando, né? Tanto é que eu já falei três tipos aqui, né? O estrutural, o institucional e o ambiental.
E nisso tudo, nós quilombolas estamos tentando sobreviver. E aí a falta de água ela foi notada nesse período, porque as pessoas precisavam, a gente teve que providenciar água potável para as pessoas beberem, como é o caso que aconteceu no Amapá, né? Aquela crise que tivemos, né, de apagão, onde as comunidades quilombolas ficaram quase 30 dias sem energia elétrica, né? Onde nós tivemos que fazer campanhas providenciando aí água potável para que os quilombolas pudessem beber, consumir. Ou seja, quando o direito à água é negado, significa que todos os outros direitos já foram violados, já foram negados. Acesso à saúde, acesso à estrada, acesso à moradia, acesso a escolas, né? Nesse período da pandemia, nós tivemos mais de 600 escolas fechadas no período de 2019 até 2021, mais 600 escolas quilombolas fechadas pelo Estado brasileiro, e aí cada um, né, seja município, mas do Estado brasileiro em si. Então, onde é que estão essas pessoas? Como é que a gente consegue colocar em visibilidade essas pequenas iniciativas que estão acontecendo lá nos quilombos que a sociedade não tem dimensão, ou que não tem conhecimento? E como é que a gente faz para tornar essas iniciativas visíveis, né, a ponto de trazer para debate da importância que cada iniciativa, mesmo que pequena, mesmo que seja a recuperação de um rio, que é muita coisa para quem não tem água, e que seja da forma com bananeiras, com taboas, com bambu, de outra forma que é o contraponto à desertificação. Eu estou falando do Estado do Espírito Santo, que desde a década de 60 é violentado, literalmente, os territórios indígenas, territórios para a reforma agrária e das comunidades quilombolas, pela cultura do eucalipto. Junto com o eucalipto, a gente tem a cana-de-açúcar, o gasoduto da Petrobras e aterros sanitários. Então, a gente tem, em algumas comunidades quilombolas, vários impactos ambientais, várias formas do racismo estabelecer nesses territórios, que a gente vai tentando aí, fazendo esse debate e fazendo as denúncias nos espaços que nos é colocado, porque também há um processo de silenciamento de denúncias para desses espaços, né? Então, a gente tem que, no momento onde as titulações estão completamente disparadas, onde a Fundação Cultural Palmares, que ao invés de fazer a certificação, está preocupada em quem entra ou sai de listinhas, porque é com isso que o atual presidente está preocupado. Ou quando a gente vê uma declaração, como foi no 7 de setembro, pelo presidente da República, ou ao mesmo tempo, mesmo na época da campanha, quando o presidente dizia que não ia titular territórios para quilombolas, que ele não ia ceder nenhum centímetro de terra, ele está cumprindo com toda a pauta e com essa pauta de desmobilização ambiental. Então, nesse exato momento, a pauta ambiental de direitos humanos, a pauta de sobrevivência das pessoas, dos povos, das comunidades quilombolas, dos povos indígenas e também das comunidades e povos tradicionais, é colocada em xeque nesse momento, como, né, já estamos aí desde há um bom tempo, mas a gente está sendo colocado a todo momento a se defender e a defender nossos territórios com o recurso que a gente tem, enfrentando no momento que o governo autoriza o armamento de pessoas no campo, que não é para armar a gente, pelo contrário, né? No momento que as MPs, que favorecem as pessoas e os povos, são totalmente colocados de lado, no momento onde o Ministério da Pecuária e da Agricultura libera trocentos tipos de agrotóxicos, inclusive venenos que não se usa em lugar nenhum mais, mas aqui está liberado, né? E no momento também que a gente vem passando por um desgoverno, né? Acho que mostrou isso no 7 de setembro, numa briga, numa quebra de braço entre os poderes, e quem paga a conta, quem está pagando a conta, são sim as comunidades tradicionais, são sim os povos quilombolas, os povos indígenas, as comunidades e povos de periferia. É essa turma que está pagando o pacto, que está pagando a fatura do pacto, a fatura do golpe e a fatura de toda a desmobilização. Então, a pauta ambiental ela não é diferente, e quero encerrar aqui fazendo esse chamado da importância que tem da gente poder, de fato, fazer o recorte racial, de classe, de gênero, para a pauta ambiental, com muita responsabilidade, de uma forma muito transparente, tocando em pontos, inclusive, que a gente não gostaria de tocar, porque em pleno século XXI é inadmissível que a gente ainda esteja se defendendo de práticas racistas,
de práticas racistas estruturais, de práticas racistas institucionais e de práticas racistas ambientais. É com isso, obrigada. Muito obrigada, Selma. Bom, também argumentos irrefutáveis, acho que você traça um contexto, um panorama com muita precisão e mostra o tamanho do nosso desafio e é de ficar indignado, né, com os pontos que você traz, com os pontos que você coloca, muita coisa sendo feita justamente pelos povos tradicionais, por todos esses setores que você comentou, que deveriam ser referência para a formulação de políticas públicas baseado nas NDCs e, como você colocou, pelo contrário, ao invés de serem tratadas como referências de políticas públicas, acabam sendo justamente essas iniciativas criminalizadas, ignoradas, né, com todo essa violência que é do racismo estrutural que você coloca. Obrigado demais pelo seu comentário. Um minutinho só, a gente vai rodar a palavra e a gente volta para mais perguntas aqui. E dando seguimento, queria convidar Marcelo Rocha, nosso querido Marcelo Rocha, que ele é ativista em educação, negritude e mudanças climáticas. Ele é ativista no Fridays for Future Brasil, e também no MAPA, que é o Most Affected People and Areas. Ele foi indicado pela ONU como um dos 100 negros mais influentes do mundo, atua principalmente nas periferias de São Paulo, onde ele idealizou o festival Favela em Casa e o Fundo Emergencial de Apoio a Artistas e Coletivos de Favela, com o qual ele foi finalista dos prêmios São Paulo International Music Week de 2021 e também do PPM 2020. E, no campo da ciência, ele também atua como pesquisador em racismo climático e foi no TEDx Speaker falar sobre favelas e mudanças climáticas. Marcelo Rocha, nosso querido amigo, por favor, a palavra está com você. É uma alegria ter você aqui conosco nesse painel. Olá, gente, muito feliz de estar aqui. Acho que a gente tem essa oportunidade de poder dialogar e poder conversar sobre o tema de NDCs, que, como bem disse o Astrine, tem se popularizado ao nível da gente debater mais, né? Que estava muito preso num campo apenas das conferências climáticas e do período que as conferências climáticas aconteciam, e agora a gente consegue expandir esse debate e falar dessa necessidade de realmente democratizar essas NDCs, né? Principalmente porque se tornou apenas um instrumento de promessas e promessas não ambiciosas que a gente não tem visto ser cumpridas. Então, como a gente faz isso efetivamente se tornar um instrumento de política pública, um instrumento de construção coletiva por parte da sociedade, né? Então, começa por isso, né? Quando a gente olha o próprio nome, a gente ainda usando um termo em inglês, né? Então, NDCs é um termo em inglês, a gente ainda está ali num processo de entender a necessidade que a gente tem que expandir isso, dialogando com todos os campos, mas principalmente olhando na perspectiva das periferias, porque quando a gente vai olhar o processo por completo, a gente percebe o quanto as pessoas que mais são atingidas e que mais têm a necessidade de estar dentro desse processo são as que mais são excluídas. Então, quando os efeitos de mudanças climáticas começam a ser reverberados como tem sido hoje em dia, então essas ondas de calor que a gente está tendo, as grandes tempestades, todos os processos que a gente está vendo, a gente sabe quem está morrendo na ponta. Não muda a cor, não muda o CEP, não muda o endereço de quem está morrendo. Quem morria na fome, quem morria na bala, está morrendo pelas consequências das mudanças climáticas. Então, como a gente consegue pensar a NDC como um modelo de política pública ambiciosa que tem as pessoas dentro desse processo? Pensar numa política pública ambiciosa, onde a participação popular se faça efetiva ali. E principalmente numa movimentação que a gente tem visto no mundo inteiro, a partir das juventudes também, das juventudes serem papéis importantes também na função dessa NDC, de poder formular essas políticas de futuro. Principalmente olhando para o Brasil, um recorte muito importante, que é o recorte da gente entender a juventude negra e a juventude de periferia, que são as juventudes que estão muito afetadas por esses problemas, mas que muitas vezes nem sabem o que está acontecendo. Hoje, além de atuar no Fridays for Future Brasil, eu também fundei o Instituto AICA, que é um instituto que tem pensado a situação sobre clima com recorte racial e com recorte de periferias aqui no Brasil,
E o AICA ele tem cumprido esse papel muito de circular e dialogar com essas juventudes a partir de formação, a partir de outras interações, a partir de pesquisa. E uma das coisas que tem sido mais importantes de olhar ao redor é o quanto a política climática ainda é uma política elitista. Ainda é uma política que pensa soluções, mas não pensa soluções que pensam a vida das pessoas. Pensa soluções apenas para manter algumas pessoas na mesma estrutura. Então, como a gente cria uma NDC que pense a vida das pessoas? Como a gente olha para uma NDC e pensa a importância desse documento para manter as pessoas vivas, para não ser mais um causador dessas vulnerabilidades? Porque a gente sabe o quanto a pandemia escancarou essas vulnerabilidades, o quanto a pandemia escancarou o processo que a gente já vive na sociedade, mas o quanto esses relatórios que a gente tem recebido do IPCC, o quanto todas essas pesquisas que têm acontecido no nosso país e fora do nosso país falando sobre a vulnerabilidade climática, sempre vai ter um recorte de um povo. E sempre vai ter um recorte de um povo que já sofreu historicamente. Então, se a gente pensar as ondas de calor lá no Brooklyn em 85, a gente sabe quem morria ali e quem, do outro lado, de qualquer forma, estava vivendo um momento massa, que vendia muito ar-condicionado, que tinha soluções ali, que estava vivendo o melhor verão da vida, enquanto a população negra estava morrendo na mesma área. Aqui no Brasil, de mesma forma, a gente tem visto a alta do mar, e com essa alta do mar, grandes condomínios, casas flutuantes, soluções para quem pode viver naquele espaço. Mas para quem não pode viver, a gente tem vivido já um processo de migração climática do nosso país. Quando o morro desaba, a gente sabe quem vai ficar sem casa. A gente sabe quem vai morar num ginásio por dias, semanas, e talvez vai terminar morando na rua. Então, a gente não está falando de um problema futuro. A gente está falando de um problema do agora. E falando de um problema de agora, a gente tem que falar das soluções para agora. A NDC ela não pode só criar perspectivas para 2030, para 2050, para 2060. Ela tem que pensar perspectivas do agora. Qual é a política climática hoje que vai reduzir essas mortes? Qual é a política climática hoje que vai pensar essas vidas? E, a partir dessa política climática do agora, a gente criando perspectivas para um futuro, para a gente cogitar um futuro. Porque não tem como eu cogitar futuro e falar que algo vai acontecer lá na frente, enquanto a pessoa do meu lado está morrendo. Não tem como eu cogitar futuros, sendo que a população ainda está bebendo água com microplásticos. Não tem como eu cogitar futuros se a população hoje não tem saneamento básico em casa e está morrendo por várias outras doenças. Então, a gente tem que cogitar presentes. A NDC ela não tem que ser apenas uma perspectiva de futuro. Ela tem que ser uma perspectiva de presente e uma perspectiva que se atualize com o tempo, entendendo as condições, entendendo os territórios e entendendo principalmente os recortes que a gente olha de raça e gênero na sociedade brasileira, porque são critérios estruturantes para a gente pensar uma sociedade. E, por isso, a gente, para além de criar política pública, a gente tem que fiscalizar essa política pública. Porque, por exemplo, o Brasil cometeu recentemente uma pedalada fiscal e eu, com mais 5 jovens brasileiros, entramos com uma ação na Justiça Federal para tentar barrar isso. Porque o Brasil, além de cometer essa pedalada climática, de mudar a base de dados desse acordo enviado, de mudar a base de dados da CNDC, ele comete um crime contra a humanidade. Porque a gente sabe as pessoas que vão ser afetadas por essas 400 milhões de toneladas que ele colocou ali a mais na nossa NDC. A gente sabe onde vai vir. A gente sabe onde vai faltar comida, que já está faltando. Então, para mim, é um processo que é muito mais do que uma consequência apenas das mudanças climáticas. É um projeto político. E a gente precisa romper com esse projeto político. A gente precisa romper com o projeto político de elitização, o projeto político de segregação social, que é o projeto que deixa as pessoas morrerem nas favelas, que é o projeto que, quando as pessoas não morrem das mudanças climáticas, morrem de tiro por base da polícia. Então, esse projeto que a gente tem que combater e criar uma NDC que pense uma sociedade por completo, que pense a sociedade por inteiro. E, por isso a gente vai passar por um processo que é político, mas que é um processo também muito educacional. Porque é isso, a NDC ela tem também que cumprir ali com a sua demanda de trazer educação climática, de que as pessoas possam saber o que estão vivendo. A NDC ela tem que ser popular porque as pessoas vão saber o que está acontecendo ao seu redor. Elas vão saber o que está matando aquelas pessoas que estão vivendo naquela comunidade. Que não é uma coincidência o tempo escurecer numa segunda-feira à tarde.
que não é uma coincidência a gente ver essas mudanças repentinas de temperaturas malucas, bizarras que a gente está vivendo. Isso é um processo que pode ser revertido. Isso é um processo que depende de política pública. Isso é um processo que depende de uma ambição daqueles pares, que depende de uma ambição dos poderes, que depende de uma ambição das organizações de sociedade civil, que depende de uma ambição por parte de todos os atores sociais. Não tem nenhuma saída que a gente possa buscar que seja individual nesse momento. Qualquer saída que a gente for buscar hoje é a junção, é o que a gente está fazendo aqui nessa conferência, juntando várias formas de atuação para poder sentar, dialogar e pensar que futuro a gente quer. Mas esse futuro tem que acontecer com todas as vozes. Esse futuro tem que acontecer com todas as pessoas levando parte da sua experiência. Quando a gente fala de SBNs, quando a gente fala de soluções baseadas na natureza, a gente tem que falar sobre soluções baseadas em território, baseadas no povo, baseadas nas histórias que a gente tem de povos que manteram seus territórios e suas histórias ali convictas até hoje. É a gente falar sobre marco temporal, é a gente falar sobre tantas pautas hoje que são de extrema importância, mas que tem que estar coligado com a pauta climática. A gente não pode deixar que isso se torne apenas uma questão para um grupo, para outro grupo, para quem acredita ou não acredita. Não tem mais espaço para o negacionismo. Hoje, o único espaço que a gente tem é o espaço de poder trocar e poder pensar essas políticas com o maior número de pessoas na sociedade que a gente puder, das mais diversas formas, construindo essa mudança que a gente acredita e buscando essa ambição climática para a gente reverter esse fim do mundo que está chegando por aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Muito, muito bom. Que painel, quem está assistindo aqui deve estar se deliciando, né? Mas que painel, está um luxo isso aqui. Muito bom. Obrigado, Marcelo. Eu vou pedir para a Selma, para o Márcio abrirem a câmera para voltarem para cá, para a gente fazer uma rodadinha rápida de conversa. E aí eu vou fazer caminho contrário, tudo bem? Vou começar perguntando aqui para o Marcelo, Selma, a gente fecha com o Márcio, que aí a gente faz caminho oposto. Marcelo, muito pontualmente, acho que ia ser muito legal, acho que a pergunta para você é, na sua visão, como é que a gente consegue conectar em definitivo a agenda climática com a agenda racial, periférica, tudo isso que você trouxe? Qual é o caminho, na tua opinião, para a gente realmente... Estamos em 2021 e a gente ainda precisa ficar reforçando isso, né? Quer dizer, isso não está dado, assim, é um absurdo. Na tua opinião, como é que a gente consegue conectar essas duas agendas em definitivo? E acho que também será muito legal te ouvir do ponto de vista de como que você está vendo a participação da juventude em geral, em especial juventude negra, no debate das NDCs, e como você enxerga o futuro que... por que a participação da juventude é importante no debate das NDCs, na sua transposição para políticas públicas? Acho que essas são as duas provocações que eu acho que ia ser muito legal te ouvir nesse sentido. Boa. Eu acho que hoje a gente tem caminhado, como eu disse, a NDCs ainda não está no caminho que a gente deveria estar, de ser uma política que a gente leva contribuições, que a gente consegue mobilizar a sociedade civil, que a gente consegue pensar a participação efetiva da população. Mas eu acho que, e tenho vivido a experiência muito de perto, toda vez que eu chego em alguma periferia e a gente começa a simplificar e ser muito mais do que um agente final, que é apenas o speaker, que é apenas o que vai para a COP, etc., mas ser esse agente meio que dialoga e consegue conversar, as pessoas sabem os problemas que estão vivendo. Então, eu sinto muito isso agora mesmo. Eu estou concluindo um curso sobre mudanças climáticas lá no Recife, pelo Instituto Aquia, e quando a gente abriu as inscrições, a gente falou assim, um curso sobre mudanças climáticas para a periferia no Recife, a gente vai ter lá umas 10, 12 inscrições. Em 48 horas, tinham quase 70 inscritos das periferias recifenses. E a gente falou assim, uau, demanda tem. O que a gente faz agora que a gente abriu uma turma pequena, achando... A nossa ambição estava baixa ali, a gente abriu uma turma pequena, quando a gente viu, tinha um grande número de pessoas querendo contribuir. E a maioria dos jovens tinham exatamente essa vontade, falando assim, olha, passa na TV, passa em tal lugar, eu só vejo falando que está acabando o mundo, eu só vejo falando que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas eu não sei o que está acontecendo, eu quero saber.
E eu acho que existe uma sede de conhecimento hoje, de uma política pública que ainda não foi trazida no nosso Congresso Nacional com a importância que deveria ter, sobre a educação climática nas escolas, sobre reforçar isso, sobre potencializar isso enquanto ator, sabe? Literalmente democratizar esse tema, porque eu acho que falta isso. Para mim, um dos grandes problemas dessa suposta, dessa tentativa de democracia que a gente vive, é a falta do acesso a saber aquilo que nos mata. Porque eu vivi boa parte da minha vida, eu lembro que a primeira vez que eu conheci sobre mudanças climáticas, eu falei assim, gente, uau, mais uma forma ali que tá dando ruim para mim, eu preciso fazer alguma coisa. E desde então me tornei um ativista climático e comecei a buscar conhecimento e fazer e tentar trazer isso para o lugar que eu vivia e para as pessoas que estavam ao meu redor. E toda vez que eu chegava para alguém, a pessoa ficava assim, tipo, meu Deus, é sério que está acontecendo? Então isso se tornou muito comum. Eu lembro que às vezes os moleques da escola mandavam mensagem para mim e falavam assim, Marcelo, eu vi o que você postou no Instagram, aquilo é sério mesmo? Pensava que era de ficção. Então as pessoas querem saber. Mas eu acho que tem um vácuo na sociedade que é esse projeto de poder de nos tirar o conhecimento, de tirar essa oportunidade de a gente saber o que está acontecendo. Porque, por exemplo, sobre as NDCs, quando a gente entra com a ação, é muito a partir dessa construção que o Observatório do Clima faz e a leitura também que o Instituto Clima e Sociedade faz das NDCs e fala assim, gente, algo de errado não está certo ali. Tem alguma coisa ali que não está dando certo, essas contas não estão batendo, e é isso, é essa união. A gente não está dentro tanto da academia para ter esses dados. Mas quando a gente tem essas conexões, é a juventude com as organizações, com o poder, todo mundo junto, a gente fala assim, não, então a gente vai fazer a nossa parte ali, vamos entrar com uma ação, vamos. E a gente vai lá e entra com a ação e se junta e faz esse processo. Mas é isso, é a cooperação. E eu acho que hoje um grande caminho para isso é a gente juntando e conversando com os diversos campos, com as diversas áreas e trazendo a questão climática para a realidade local das pessoas. Quando eu falo assim, gente, o IPCC falou que a gente tem que chegar em 1,5. A pessoa vai falar assim, 1,5 o quê? Mas o que é graus Celsius? Mas quando eu chego e falo assim, ô irmão, deixa eu te falar uma coisa, você mora aí na Palafita, o mar está subindo, vai subir um pouco mais, e aí você vai ficar sem casa de novo. O que a gente faz? Vamos para o corre, vamos para a luta, vamos fazer? A gente tem como fazer. Isso não é alarmismo. Isso é a gente conseguir traduzir algumas coisas que não foram ofertadas. Então, eu acho que tem um caminho muito importante, que é essa democratização do conhecimento. Acho que isso é um comecinho do caminho. E isso é um papel coletivo. Assim. Eu acho que hoje tem sido um esforço muito grande do Instituto AICA de fazer isso, de buscar isso, mas tem muitas organizações que estão há tempos fazendo isso. Né? Então, acho que cada vez que a gente vai somando, vai entrando, vai cada vez mais se juntando e sendo esses megafones da emergência climática, a gente consegue potencializar e consegue trazer isso para o coletivo. Muito bom, Marcelo, muito legal. Adorei megafone das mudanças climáticas, é isso mesmo. Sempre muito inspirador te ouvir, cara, muito legal, muito legal. Selma, eu acho que seria muito legal te ouvir também, acho que a pergunta é um pouco se a gente consegue dizer hoje se a população quilombola já está vendo e sofrendo os impactos das mudanças climáticas hoje, e acho que talvez, em especial, o movimento de mulheres quilombolas, como que está vendo um pouco os próximos passos do ponto de vista de mobilização, de articulação, de propostas, quer dizer, o que você está vendo hoje dentro do movimento quilombola que já está que as mudanças climáticas já impactam a vida dos quilombolas e das quilombolas, e qual é a perspectiva de atuação na sua visão? Américo, eu acho que como eu disse, os quilombos não são corpos à parte, né? Eles são corpos que integram. E, nesse sentido, os impactos estão sendo há muito tempo. Talvez só agora a sociedade tenha percebido, mas eu vou dar um exemplo aqui que tratam como outros nomes, mas eu vou trazer como conhecimento tradicional, que é o plantar e o colher. Os mais velhos, eles olhavam a lua
né? Pela lua, eles sabiam quando é que eles poderiam plantar, o que eles poderiam plantar e quando eles poderiam colher, né? E com essa, que a gente diz que o tempo está maluco, mas eu acho que não é o tempo que está maluco, a gente que deixou o tempo maluco, né? Então, hoje em dia, você estava falando, estava lembrando do meu pai, a gente fez um plantio na Semana Santa, plantamos milho, amendoim, abóbora, maxixe, plantamos várias coisas. E aí nós ficamos durante um bom tempo perturbando meu pai, vamos plantar, ele não, porque tem que esperar a lua certa, não, porque tem que esperar a lua certa. E nós, esse negócio de lua não existe mais. Ele falou assim, não, mas vai seguir o que eu estou falando, vai seguir isso. Plantamos na Sexta-feira Santa. E colhemos tudo. Aí, quando a gente colheu, meu pai colheu quase 300 quilos de abóbora. Aí ele falou assim, viu, se tivesse plantado do jeito que vocês queriam, tudo bagunçado, eu não tinha colhido nada, porque a semente não tinha brotado na terra. Então, e essa mudança, as pessoas hoje, elas não têm mais essa confiança que pode plantar justamente por causa da mudança, porque mês de novembro, a gente sempre dizia quando era criança que o mês de novembro, que é o mês de finados, se ele não chovesse, seria uma coisa de louco, né? Como é que você passa finados sem chuva, né? Como é que é isso? Né? E aí, acho que então esses impactos a gente vem sofrendo há muito tempo. Há muito tempo. A secagem dos rios, a desertificação, o uso excessivo de agrotóxicos, as represagens das águas, né, deixando o povo sem água, os crimes ambientais, como o crime de Mariana, porque não foi acidente, né, crime ambiental que foi em Mariana, o que aconteceu em Brumadinho, onde várias comunidades foram impactadas, onde vários corpos nem sequer as famílias tiveram o direito de sepultar os corpos, omissão da empresa que gasta muito mais com a propaganda e horário nobre, numa determinada emissora, do que de fato, não que vai pagar pelas vidas, mas ajudar com que as pessoas reconstruam suas vidas. Então, tem todo esse processo, tem todos esses impactos que a gente vem sofrendo há muito tempo. Né? Então, eu acho que o não saber mais em que lua que é para plantar, que é para colher, se o mês X vai chover ou não, já é um grande impacto, que parece ser uma coisa boba, mas que impacta diretamente na vida das pessoas que vivem da produção, né? Que sabem, que cresceram com esses conhecimentos tradicionais, sabendo qual era o momento correto para plantar, para colher e fazer todas as coisas. No que tange as mulheres, é importante dizer que as mulheres estão na base, né? Elas cuidam dos quilombos, elas cuidam das associações, elas cuidam dos mais velhos, dos mais novos, das crianças, dos idosos, elas são parteiras, elas são coveiras, ou seja, elas trazem para o mundo e depois entregam. Então, as mulheres elas têm um papel fundamental nessa organização, inclusive no papel de se reorganizar dentro dessa pauta no enfrentamento ao machismo, né? A gente vem fazendo vários enfrentamentos, né? E as mulheres, elas vêm trabalhando, elas vêm cuidando, elas vêm colocando o seu lugar, como de fato, eu não sou muito ligada nesse negócio de ficar usando palavrinhas como empoderada, não sei o quê, porque eu tenho perigo de usar essas palavras, sabe? Porque às vezes usa, inclusive, sem saber o que está falando. Né? Então, acho que essas mulheres estão cada vez mais, elas sempre tiveram esse papel, mas nunca tiveram visibilidade, eu prefiro usar esse termo, né? Elas nunca foram escutadas, elas nunca foram ouvidas, mas são as mulheres que, e eu tenho uma coisa lembrando aqui das minhas primas ali no Quilombo Angelim, que faz artesanato da bananeira, e elas tiram a bananeira, usam para fazer artesanato e planta de novo, na lógica de que, além de recuperar a água do rio, que conseguiram recuperar um rio que já estava praticamente morto, né, Silene, ali, eles conseguiram recuperar a água desse rio, plantando bambu, taboa e plantando bananeira. Então, são coisas que a comunidade fez, né? E aí eu sempre digo, né, quem é que vai lá dizer que, né, que aquela comunidade fez esse resgate da água sem represar, sem usar nenhum tipo de veneno e usando as práticas
ancestrais, as práticas que as comunidades sempre fizeram, sempre usaram para poder se proteger. Então, eu acredito que as mulheres elas vêm nesse papel que é fundamental, importante para a organicidade da comunidade, importante para a organicidade da pauta e também fazendo seus debates. Acho que olhar para a pauta ambiental pelo olhar das mulheres, né? E acho que mais do que isso é de fato colocar os protagonistas nos seus devidos lugares. Eu acho que não dá mais para a gente, preso em sala com ar-condicionado, definir o que acha que vai servir para determinado, que não vai funcionar. Precisa ouvir aquelas comunidades, precisa ouvir o que essas pessoas têm a dizer, precisa escutar. Acho que o papel da escuta, né, que eu estava falando da outra, a gente fez aquele organizado pelo X mesmo, né, do uso da terra, né, esse papel da escuta, escutar as pessoas, escutar quem realmente está ali no dia a dia, escutar quem são as pessoas que de fato são impactadas. Eu acho que é esse o caminho que agora a chave está lá fazendo para a gente poder fazer o caminho contrário. Vamos ouvir quem preserva, vamos ouvir quem cuida, e aí juntos construir uma pauta que vai atender, porque às vezes, Américo, o que é bom para você não é bom para mim, né? Porque você está no contexto rural, eu estou no contexto urbano, ou porque estamos vice-versa, ou porque onde eu estou não tem internet, não tem nem energia elétrica, ou porque minha comunidade vai ser impactada pela uma PCH, né? Ou porque as comunidades vão ser removidas, porque vai atender lá os lançamentos de foguetes dos Estados Unidos. Então, às vezes, tem que pensar o que cabe para algumas pessoas. O que comporta para aquelas pessoas e o que essas pessoas estão fazendo quem é que está cuidando desse pulmão, na verdade, né? Somos nós que estamos aqui, somos multados ou que somos presos por cortar uma palha de coco, ou quem coloca fogo no Pantanal inteiro e fica por isso mesmo, e todo mundo sabendo quem é e fica por isso, né? E quem é que é impactado com fogo quando é colocado, né? Então, acho que é desse lugar que nós estamos falando também. Então, as mulheres, elas vêm nesse papel, para além da organicidade, mas também nesse papel de escutar. Acho que volto a dizer, sem colocar a questão de raça, de gênero e de classe, a pauta ambiental vai pela metade. Incrível, isso é uma aula. Todo mundo que está assistindo aqui, vamos prestar muita atenção nisso. É ouvir, é gênero, raça, classe, não vamos deixar a pauta ficar pela metade. Acho que, Selma, você deu um recado aqui, que quem está ouvindo hoje aqui, assistindo a gente, está aprendendo muito. Para fechar, Márcio, eu acho que para você é uma questão muito focada nessa tradução. Como que a gente consegue pegar essas NDCs que estão colocadas, obviamente ponderando todas as críticas feitas aí, que foi uma revisão feita para baixo e não para cima no ano passado, mas como é que faz essas NDCs virarem políticas públicas e realmente o governo brasileiro conseguiu operar de maneira coerente, de maneira efetiva, para conseguir cumprir o Acordo de Paris? Como que a gente faz esse salto? Como que a gente consegue destravar isso? Olha, Américo, no caso do Brasil, cumprir a NDC ou ter compromisso com o clima, a primeira atitude é mudar de presidente. Com esse que está aí não tem conversa. Com esse que está aí é só buraco adentro para qualquer pauta. Para a cultura, para meio ambiente, para educação, para direitos humanos, para gênero, para o que você quiser listar aí, saúde, educação. É uma pessoa que veio para construir a agenda de clima, assim como a agenda de direitos humanos, né? Essas agendas que nós temos que prestar atenção, as agendas de direitos em si, elas são agendas que elas requerem um grau de liderança muito grande, né? Uma doação, uma perspectiva de futuro. Liderar, perspectiva de futuro, agenda coletiva, essas são agendas grandiosas. Nós temos um governo minúsculo, não combina, né? Então, nós não vamos ter resposta desse pessoal. O que a gente vai talvez precisar fazer, já se faz com os líderes mundiais, né? Porque não é só, ainda bem que não é só o presidente brasileiro, né? São outros. Se todos fossem igual ao Bolsonaro, a gente podia já até encerrar aqui, porque talvez não tivesse mais esperança. Mas ele vai passar. E o que a gente vai precisar fazer nesse movimento mundial é pressão,
né, as transformações sociais ao longo da história, a incorporação de temas dentro do comportamento da sociedade só vieram com muita luta, muita pressão, que o Marcelo está falando, que a Selma está dizendo, e eles estão muito mais dentro dessa luta, né, do que eu propriamente, da luta social em si, porque vivem isso, né, diretamente, diariamente na vida deles, com muito mais intensidade do que eu acho que nós dois. Mas a pressão vai ter que ser isso. Eu lembro que tinha uma colega minha que dizia, sempre ela falava numa reunião em reuniões que político é igual feijão duro, só fica bom sob muita pressão, né? Então, feijão duro, você precisa pôr ele na pressão para ele ficar bom. Político é a mesma coisa, vai precisar pressionar, e é assim que as conquistas sociais, as transformações, as mudanças de rumo, elas vão sendo feitas. É a pressão popular que vai fazendo com que empresas, né, vão mudando seu comportamento, porque vão perder dinheiro, vão perder mercado, não vão mais ter consumidor, né, que políticos comecem a cumprir realmente promessas, ou pelo menos a fazer promessas em algumas áreas, como a área de clima, né, enfim, você começa, porque senão ele não vai ter voto, então você começa a transformar a cultura do voto, da escolha dos representantes de quem tem a caneta na mão. Nessa agenda de clima, a gente ainda depende muito dos governos, depende muito ainda dos chefes dos executivos, dos presidentes das repúblicas, primeiros ministros, mundo afora, para você ter uma ação. Só para a gente ter uma ideia, hoje, né, os países, eles fazem, né, através do poder executivo, basicamente dos países, as promessas climáticas, né, que são levadas para a ONU, e aonde a gente se baseia lá para ver se vai dar muito problema ou se vai dar um problema maior ainda do que o que a gente pensa. Então, é sempre... Mas é baseado nessas promessas, né? É sempre feito por esses governos. E as promessas são absolutamente insuficientes hoje ainda. Se a gente pegar tudo que foi prometido, que são todas as NDCs, juntar tudo e colocar no mesmo saco e espremer aquilo lá, não dá o resultado que a gente precisa. O planeta vai aquecer 3,5 graus. Veja, são promessas, né? Então nós estamos dizendo o seguinte, se todas as promessas derem certo, dá tudo errado. Essa que é a situação que a gente está. Então, esse pessoal, eles vão ter que ser muito pressionados, né? Por todos os lados, pressão popular, pressão do voto, pressão do cidadão, na hora do consumo, em todos os lugares, que é para você ir colocando dentro desses mecanismos que regem as tomadas de decisão, né, tem muito a ver com as empresas, com o voto, tudo isso que eu falei aqui, para que isso mude, essa cultura mude o comportamento. É possível? É absolutamente possível fazer isso, né? É totalmente possível. Nós vamos ter, por exemplo, eleições no Brasil em 2022, e nós vamos ter essa agenda ambiental mais forte do que já foi em qualquer outra eleição que a gente teve no Brasil, né? Então, a gente vê esse tema ganhar cada vez mais espaço. O Brasil não assinou um acordo Mercosul-União Europeia por conta do desmatamento da Amazônia. Ninguém quer tirar uma foto do Bolsonaro na Europa, tá certo? Sendo ele quem é, em vários sentidos, mas também nesse sentido, né, nessa questão de clima e de meio ambiente. Então, você veja que isso vai ganhando corpo e vai ganhando cultura, né? E nós, aqui no Brasil, eu acho que a gente precisa ter um pensamento, eu sugiro a gente ter 2 pensamentos, tá? Mas que vão na mesma direção. O primeiro pensamento é a gente separar o país desse governo, principalmente nessa agenda de meio ambiente. O país, ele precisa ser resgatado, ele tem muito a dar nessa agenda, né? Já foi importante em muitos momentos e ainda tem uma contribuição muito grande para se fazer, né? Nós estamos vivendo um lapso infeliz do nosso tempo que chama-se governo Bolsonaro. Ele vai passar, a gente tem que estar pronto para recolocar o país nessa rota. E a segunda mensagem é exatamente essa de que o governo vai passar. Nós estamos no meio de uma tempestade. Essa tempestade, ela causa estragos, ela é ruim, ela está deixando tudo mais difícil. A tempestade, ela está deixando, às vezes, a gente sem esperança,
né, de enxergar uma luz ali no fim, mas nós não podemos desistir. A tempestade é essa, a briga é contra essa tempestade que nós vamos ter que fazer, e ela vai passar, ela vai acabar, e a gente vai ter que atravessar ela de pé, de espinha ereta, porque depois quem vai ter que resgatar esse país, né, jogar o lixo no bueiro de volta, tampar né, lacrar a tampa e reconstruir o Brasil, seremos nós, são essas pessoas que estão sofrendo hoje. Então a gente não pode desistir, né? Porque é exatamente isso, nós temos que ter fé, não nesse governo, nós temos que ter fé no país, né? Ali na frente nós vamos ter um país a resgatar, e o Brasil é extremamente importante dentro desse debate de clima e de meio ambiente para fazer acontecer isso que o Marcelo e a Selma, por exemplo, citaram aqui, colocar as populações locais, as populações de conhecimento, de saberes, né, as populações negras, as populações indígenas no centro do debate. A gente precisa de um país no mundo que faça essa promoção desses setores da sociedade, e o Brasil pode ser um desses países, né, a fazer isso. Nós vamos ter que resgatar o Brasil e recolocar ele nesse trilho, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Um luxo esse debate. Quem está assistindo está aprendendo muito, tenho certeza. Recados estão sendo dados e todo mundo convidado a se engajar nessa luta. Estouramos um pouquinho o tempo, vou pedir para vocês fazerem suas considerações finais de maneira muito breve, só dar um tchau para quem está assistindo, para a gente poder encerrar em respeito ao tempo aqui de todo mundo que nos acompanha. Começar com você, Marcelo. Seu tchau aí para a galera que está assistindo. Bom, eu queria agradecer muito o convite. Acho que é muito importante toda vez que a gente se reúne num espaço como esse para poder dialogar, para poder pensar e cada vez mais exercitar essa formação coletiva, né? Porque eu acredito muito na oralidade, acredito muito nessa forma que a gente se ensina enquanto coletivo. Então, agradecer muito e desejar uma ótima tarde para todo mundo que está assistindo. Obrigado, Marcelo. A gente agradece muito a tua presença aqui. Selma, seu tchauzinho aí para a turma que nos assiste. Oi, galera. Então, um abraço muito afetuoso para todos e todas e todes que nos acompanham, que ajuda a gente também a construir esse debate. Quero, em nome de Américo e de Débora, mandar um abraço muito especial para a turma do IX e dizer que esses debates eles são importantes, inclusive para a gente dar visibilidade ainda mais a esse tema, nesse debate. E aí, obviamente, fora Bolsonaro, porque ninguém merece e a gente precisa de ter pelo menos um minuto de sossego, né? Não dá para a gente poder acordar da forma que a gente acorda e respeito a nossa pauta, a nossa história e tudo que a gente vem construindo durante esse tempo. Então, ó, um beijo para todo mundo. Obrigado, Selma. Obrigado por estar conosco nesse debate. Uma aula, te ouvi sempre, hoje e sempre. Obrigado por tudo. Márcio, seu tchauzinho também para a turma. Só agradecer. Obrigado, dar os parabéns para o Ix, para o Ethos, para todo mundo que organiza a conferência e agradecer o convite. Foi muito bacana estar aqui hoje com vocês, aprendi muito. Marcelo, Selma, muito obrigado também. Obrigado. Obrigado, Márcio. Muito obrigado por estar conosco aqui. E para a gente encerrar, só queria agradecer todos e todas que nos assistem aqui. Tem uma série de painéis, né? Acho que é importante só recuperar que a programação da conferência ela vai de 27 de setembro a 1º de outubro. Então, todos os dias aqui neste canal vão ter painéis, debates, informação, tudo vai estar centralizado aqui, então confiram, é muita gente boa, é muito debate bom, por favor, assistam, compartilha, manda no grupo da família, dos vizinhos, dos amigos, manda para todo mundo, porque é um debate que todo mundo precisa se inteirar e todo mundo precisa ouvir. Essas pessoas precisam ouvir a Selma, precisam ouvir o Marcelo, precisam ouvir o Marcos, todo mundo tem que ouvir, porque tem muito a aprender e muito a fazer. E aí, só também um último convitinho para quem nos assiste, todas as informações sobre a Conferência Brasileira de Mudança no Clima estão no link, a gente vai colocar o link aqui também, mas para quem quiser pegar, o link é climabrasil.org.br. Então, só acessar lá, www.climabrasil.org.br. Todas as informações vão estar contidas aqui no site, aqui no canal. Então, temos aí uma longa jornada e assistam e ouçam essas pessoas, porque elas são a salvação do nosso país.
É isso, gente. Obrigado pela presença de todo mundo e nos vemos numa próxima.